O irmão queria propor casamento no meu casamento e minha avó enlouqueceu porque ela não conseguiu o que queria. XL Aviso de conteúdo: este texto contém informações sobre situações familiares delicadas. Gostaria de compartilhar alguns acontecimentos que ocorreram desde o último post, para encerrar essa história. Inicialmente, meu irmão e minha avó continuaram tendo problemas. Minha avó ficou muito triste quando meu irmão anunciou que iria se mudar. Ele teve a coragem de pedir nossa ajuda, minha e dos nossos pais, para ajudá-lo a se mudar, pois minha avó estava se recusando a deixá-lo partir. No entanto, nossos pais lembraram a ele das coisas ruins que ele havia feito para acabar naquela situação. Em vez de agir de maneira racional, ele decidiu fazer o contrário. Ele me culpou por arruinar sua vida novamente. Meu pai riu muito quando meu irmão disse isso, deixando claro quão absurda era a acusação. Meu irmão, que tem 30 anos, acabou chorando e se recusou a sair da casa dos nossos pais naquela noite. Ele ficou encolhido no sofá com uma garrafa de bebida alcoólica até o dia seguinte, quando foi expulso pelos nossos pais, ainda com uma forte ressaca. Meu pai disse a ele que ele precisava se desculpar comigo pessoalmente, olhando nos meus olhos, caso contrário, eles não mais o considerariam como filho. Meu irmão levou alguns dias, mas apareceu na minha casa com um papel na mão e leu uma carta de desculpas que ele tinha preparado. Ele disse que sentia muito por tudo o que havia feito, reconhecendo que tinha sido uma pessoa terrível e um irmão ainda pior. Ele tinha tentado encontrar desculpas para me colocar como a vilã, mas percebeu que não havia mais justificativas. Ele nunca poderia desfazer o que havia feito, mas queria seguir em frente e tentar reconstruir nosso relacionamento como irmãos. Começando por sair da casa da nossa avó. Ele entendeu por que nenhum de nós queria estar lá e se comprometeu a contratar ajuda profissional para a mudança. Acabamos apertando as mãos e nos abraçando. Até agora, ele tem se esforçado sinceramente para melhorar. Ele até reduziu bastante o consumo de álcool. Quanto à minha avó, ela tentou impedir meu irmão de se mudar e se recusou a permitir a entrada dos profissionais contratados para ajudar na mudança. Ele precisou da ajuda de um policial para contê-la. Eles só tiveram que levar embora as coisas de um cômodo, e com a ajuda dos profissionais e do meu irmão, conseguiram retirar todas as suas coisas de lá rapidamente. Minha avó ameaçou fazer algo grave enquanto ele estava partindo, de acordo com meu irmão. Tenho quase certeza de que isso é verdade, porque ela realmente tentou. Mas de uma maneira bastante dramática. Ela tomou um monte de comprimidos e ligou para o serviço de emergência. Eles a levaram para o hospital e fizeram uma lavagem estomacal, mesmo ela já tendo vomitado antes da chegada da ambulância. Eles queriam ter certeza de que ela ficaria bem. Meus pais resolveram chamar a APS, a Serviço de Proteção ao Idoso, porque minha avó precisou ser internada novamente, desta vez em uma cama de hospital. Durante sua estadia, ela fez vários exames, já que evitava médicos há anos, e foi constatado que sua saúde estava debilitada. Sua função renal estava comprometida, seus pulmões não estavam em bom estado e ela corria alto risco de desenvolver diabetes. Por questões de saúde e segurança, minha avó precisou ser transferida para uma instituição de cuidados. Isso não me surpreendeu muito. Ela era uma mulher pequena, mas estava acima do peso. Todos os seus dentes tiveram que ser extraídos quando ela tinha 50 anos, porque ela só bebia refrigerante e comia muitos alimentos açucarados. Ela adorava chocolate. Além disso, ela costumava fumar muito quando era mais jovem, e acredito que isso tenha causado danos permanentes aos seus pulmões. Ela já vinha enfrentando dificuldades para respirar há algum tempo, mas de alguma forma conseguiu esconder isso de todos nós. Os médicos descobriram que ela precisava de oxigênio e não poderia mais morar sozinha. Ela queria que meu irmão voltasse e se tornasse seu cuidador em tempo integral, mas ele se recusou, dizendo que não era possível. Ele tem sua própria vida para viver e muitas coisas para compensar com o restante de nós. Minha avó enlouqueceu no hospital, chorando e jogando coisas em nós enquanto nos mandava embora. Depois que ela recebeu alta do hospital, meus pais trabalharam para colocá-la em uma casa de cuidados. Eles levaram algumas de suas coisas pessoais para lá na tentativa de tornar seu ambiente mais confortável. No entanto, isso não fez muita diferença. Ela ficou extremamente infeliz por estar lá. Ela sentia que todos os funcionários a tratavam como uma criança e tinha que usar o oxigênio o tempo todo. Ela também odiava estar lá porque, em suas palavras, o lugar estava cheio de pessoas idosas. Ela odiava ser lembrada de que também era velha e preferia ficar sozinha.
Ela passou quase um mês lá antes de tentar algo grave novamente, se recusando a usar o oxigênio e dizendo que iria se enforcar com os tubos. Eles tiveram que colocá-la sob observação 24 horas por dia, o que só a deixou mais infeliz. Toda vez que a víamos, ela implorava, inclusive a mim, para tirá-la daquele lugar. Ela sentia falta de sua casa e de sua vida antiga. No entanto, ela não podia sair porque era considerada um risco para si mesma. Com o tempo, ela pareceu aceitar seu destino de passar o resto da vida na casa de cuidados. Minha avó se fechou emocionalmente e não fala com ninguém, além de fazer perguntas curtas sobre o que está acontecendo no mundo lá fora. Ela parece ter desistido de tentar recuperar sua independência. Minha mãe visita minha avó regularmente, levando-lhe roupas limpas e suas comidas favoritas, mas ela geralmente não demonstra muita emoção. Ela apenas olha para minha mãe com uma expressão vazia, como se não soubesse quem ela é. Minha vida também mudou bastante desde que meu irmão e minha avó saíram de casa. Agora tenho mais espaço e tranquilidade para me concentrar em meus próprios planos e objetivos. Estou focado em construir uma vida estável e feliz para mim mesma. Enquanto isso, tento manter contato com meu irmão e visitar minha avó sempre que possível, mesmo que essas visitas sejam difíceis emocionalmente. No entanto, continuo acreditando que todos nós merecemos uma segunda chance e espero que meu irmão possa se recuperar e minha avó possa encontrar alguma paz em sua situação atual. Eu, uma mulher de 21 anos, acabei de descobrir que meu namorado, um homem de 23 anos, me traiu no início do nosso relacionamento de 2 anos e meio. Descobri isso apenas esta semana. Gostaria de saber se devo continuar com ele ou seguir em frente. A resposta pode ser clara para alguns de vocês, mas este é o meu primeiro relacionamento e, embora a visão retrospectiva seja perfeita, eu ainda estou confusa e preciso de conselhos. Eu quero continuar tentando com ele, mas é difícil. Desde já, obrigada por lerem o meu post. Conheci esse cara online, aqui viria a ser meu primeiro namorado, meu primeiro beijo, meu primeiro encontro, tudo, vamos chamá-lo de que moramos em estados diferentes e começamos um relacionamento à distância. Depois de 8 meses na fase de conhecimento mútuo, mas nos dizendo que estávamos sendo exclusivos, ele me pediu oficialmente em namoro. Eu não estava muito feliz com a pessoa que ele era naquela época e no início do nosso relacionamento, viciado em pornografia, seguia milhares de modelos no Instagram, mantinha contato com suas ex-namoradas. Mas eu gostava muito dele, estava animada com ele e ele era gentil comigo. É o meu primeiro relacionamento e, sinceramente, não percebi todas essas coisas sobre ele até já estar um pouco envolvida. Eventualmente, conversamos sobre limites e expliquei claramente os que eu havia estabelecido naquele momento. Conforme o relacionamento progrediu e eu fui conhecendo mais sobre ele, mais limites foram estabelecidos, pois eu sabia que tipo de relacionamento queria. Ele respeitou meus limites. Conforme namorávamos por 2 anos e fazíamos visitas frequentes um ao outro devido à distância, ele se transformou no homem dos meus sonhos com seus valores e ações. Ele se tornou uma pessoa completamente diferente daquela que era e se esforçou muito no nosso relacionamento e na nossa vida juntos. Um dos meus limites era que eu me sentia desconfortável com ele sendo amigo ou tendo contato com qualquer pessoa com quem ele teve algum envolvimento anteriormente. Isso incluía qualquer pessoa com quem ele já teve relações íntimas, já namorou, teve algum tipo de relacionamento, saiu em encontros, teve uma fase de conhecimento mútuo, por quem ele teve uma queda ou qualquer pessoa que tentou se envolver com ele. O objetivo disso era eliminar qualquer situação suspeita para que pudéssemos nos concentrar um no outro. Ficou claro para mim, já que eu não tive envolvimento com nada disso, ele foi o meu primeiro. Ele me disse que entendia e concordava que não havia motivo para manter essas pessoas ao redor, já que elas não lhe traziam nenhum valor ou ofereciam algo que eu, como namorada dele, não pudesse dar. Além disso, ele nunca teve contato com elas, essas pessoas e ele apenas mantinham uma relação civilizada nas redes sociais. Esta semana, 2 anos e meio de namoro, ele me visitou novamente. Basicamente, descobri coisas suspeitas, incluindo ele trocando mensagens sexualmente explícitas com uma colega de trabalho que eu achava que era apenas uma amiga o tempo todo. Ele teve um relacionamento com ela no trabalho, flertando, comprando comida para ela, dizendo que a mimaria com presentes, etc., antes de começarmos a namorar, mas isso continuou até 1 mês após o início do nosso namoro. Estou magoada por algumas razões. Ele sabia dos meus limites, mas mesmo assim fez isso e manteve contato com ela o tempo todo, embora tenha afirmado ter esquecido o relacionamento deles. Ele disse que esqueceu que isso aconteceu,
Então o que mais ele esqueceu? Ela é casada e tem uma criança, então essencialmente ele destruiu um lar, e esses não são os meus valores e nunca pensei que ele faria isso. Antes, quando eu perguntava sobre outras garotas, ele me ignorava dizendo, bem, elas são casadas e têm filhos, então. Mas agora isso não significa nada, certo? Ele sempre foi rigoroso com dinheiro e eu precisava implorar a ele no começo por flores, por exemplo, e ele reclamava do salário para ela, então não acredito nele quando diz que esqueceu que gastou dinheiro com ela ou algo do tipo. Ele esqueceu de algo tão importante como isso, claramente não se sentiu culpado e nunca me contou. Sinal de alerta. Ele mudou desde o que era antes, eu vi isso, mas minha mente continua oscilando entre vê-lo como o cara que ele era antes e o cara dos meus sonhos que eu achava que ele era hoje, minha mente tentando discernir se ele é seguro como eu finalmente pensei, ou não, por causa dessa notícia. Não tenho certeza do que fazer. Ele disse que vai se esforçar para reconquistar minha confiança. Eu o amo e planejei minha vida inteira com ele. Eu quero continuar tentando com ele, mas é difícil. Não sei se consigo superar isso. Estou triste por ter dedicado todo o meu amor e atenção a ele durante todo esse tempo, desde o começo, e dói saber que ele estava se envolvendo com ela e sabe-se lá mais quem ou o que. Além disso, sei que se terminarmos ele fará isso com outra garota e isso me deixa triste porque aquilo deveria ser para mim. Eu sei que essa visão pode parecer imatura, mas por favor, tente entender. Há muitas coisas que não mencionei aqui por questões de espaço, mas realmente preciso de conselhos e opiniões. O que devo fazer? Devo contar à namorada do meu primo que ele traiu? Então, eu e meu primo somos mais como irmão e irmã, nossas mães são gêmeas idênticas, então naturalmente crescemos juntos. Eu sou uma garota e ele é um garoto. Enfim, cerca de um mês atrás, ele veio até mim e me disse que tinha traído sua namorada de longa data com uma das amigas dela. 3 vezes, durante um fim de semana, mas em 3 ocasiões separadas. Eu disse a ele imediatamente que ele precisa ser honesto, porque é o que eu gostaria se estivesse nessa situação, assim como qualquer outra pessoa que acabou de ser traída. Inicialmente, ele disse que ia contar, mas com o tempo admitiu que não tinha nenhuma intenção de contar a ela, e que todo mundo comete erros e aprendi minha lição e ela não precisa saber, isso a magoaria. No final das contas, ela é uma mulher adulta com suas próprias opiniões sobre a vida, e sim, isso pode partir o coração dela, mas ele deveria ter pensado nisso quando a traiu várias vezes, certo? Eu dei a ele um ultimato de 1 mês inteiro. Talvez não tenha sido da minha conta dizer isso, mas eu absolutamente não iria deixar essa garota viver na ignorância. Especialmente quando eu e ela nos aproximamos bastante ao longo dos anos. Eu achei 1 mês muito generoso, porque ele é da minha família, se fosse qualquer outra pessoa, seria diferente. Enfim, toda essa situação está arruinando minha família. Todos tomaram partido dele porque estão preocupados com a saúde mental dele. O que é totalmente válido, no entanto, isso significa que, para salvar os sentimentos dele, eu tenho que simplesmente esquecer isso. Se fosse qualquer outra pessoa, principalmente um homem, minha família seria tão determinada e nunca permitiria que eu fosse enganada assim, e ainda assim eles estão protegendo ele? Como se ele fosse a vítima nisso tudo. O que ele vai aprender com isso? Que se chorar o suficiente, ele vai sair impune. Você provavelmente pode perceber, mas tem opiniões muito fortes sobre traição. Não estou dizendo que somos imunes à traição, de forma alguma, porém, se você cometer um erro e quebrar a confiança de alguém dessa maneira, você deve admitir isso. Especialmente se estiver planejando uma vida com essa pessoa, filhos, casamento. Não é justo com eles. Mas é isso, a mãe dele, minha tia, que tem sido minha segunda mãe durante toda a minha vida, me renegou por isso. Ela, assim como minha própria mãe, disseram que sou narcisista e cruel, e que eu sou quem precisa reavaliar. Por favor, me dê sua opinião sobre essa situação, porque estou a cerca de 1 semana do final do mês, e não acho que consigo guardar esse segredo pelo resto da minha vida, é injusto esperar isso de mim. Meu círculo de apoio fora da minha família disse que concordam comigo e que estou fazendo a coisa certa, e para não recuar. Eu acho que ela tem o direito de saber, mas você acha que eu deveria deixar isso de lado? Em e filho pedem $29 mil ao meu pai. XL Mimos Sem Limites Parte 2. Então, ontem eu repostei uma das minhas histórias antigas. Esta é a continuação daquela. Também será longa, então, por favor, tenha paciência comigo.
Para esta história, há 3 pessoas principais a serem consideradas. A mãe mimada, que chamarei de A.M., seu filho mimado, a quem chamarei de A.S., e meu pai, A.D. Conforme mencionado em meu post anterior, meu pai, a 64M, passou por uma crise financeira muito difícil alguns anos atrás, a partir de 2016. Ele havia investido pesadamente no mercado imobiliário e, naquela época, o mercado estava indo terrivelmente mal, o que afetou muito suas finanças. Permitam-me apresentar em IES. Em é prima do meu pai e tem cerca de 60 anos. Ela teve 6 filhos com seu falecido marido, todos com idades entre os 20 e 50 anos. Seu filho, em torno de quem esta história gira, tem agora cerca de 40 anos. Em 2009, ES morava na Vila Coen, onde ele administrava um negócio de cultivo de abacaxis razoavelmente bem-sucedido e, então, foram feitas alegações contra ele pela família do falecido de que ele havia matado seu parente. A polícia se envolveu e não encontrou evidências incriminatórias, então, como na maioria das coisas em meu país, o caso ficou sem solução. No entanto, a família do falecido estava furiosa e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Eles planejaram matá-lo, o que assustou em. Ela ligou para meu pai um dia em 2009 e contou o que estava acontecendo e implorou a ele que deixasse a S morar conosco na cidade, longe da vila, porque ela temia que, se ele permanecesse na vila, fosse morto. Meu pai, não querendo vê-la perder o filho, concordou em ajudá-lo, e a S chegou à nossa casa no início de 2009. Ele tinha cerca de 30 anos naquela época. Ao chegar, ele conseguiu um emprego em um restaurante de fast food bar e grill, onde trabalhou por cerca de 1 ano ou 2 antes de meu pai ajudá-lo a conseguir um emprego decente em uma empresa de seguros. Ele tinha um quarto e banheiro só para ele, nunca pagava aluguel ou contas. Ele nunca pagava pela própria comida ou comprava mantimentos. Sempre que um eletrodoméstico quebrava em casa, meu pai o substituía e a S ficava com o quebrado. Desde TVs de tela plana, geladeiras, cama e colchão, etc., meu pai deixava ele levar tudo. Ele os consertava e os dava para suas irmãs que haviam acabado de se mudar para nossa cidade. Meu pai cuidava dele e supria suas necessidades como se fosse seu próprio filho. Minha mãe não estava exatamente emocionada com a ideia de ele se mudar para nossa casa no início, porque foi tudo muito repentino, mas dada a natureza de vida ou morte da situação, ela aceitou. Quando meu pai se aposentou alguns anos depois e recebeu sua gratificação, ele ajudou financeiramente a maior parte de nossa família extendida, e nesse espírito, ele deu a S um cheque no valor de cerca de $6.000 para ajudá-lo, e ele ficou muito grato porque disse que nunca tinha recebido uma quantia de dinheiro tão generosa antes e não achava que as pessoas fossem tão generosas. Vivemos em relativa felicidade até 2016, quando os problemas financeiros de meu pai começaram. Durante esse período de tempo, lutamos muito. Na maioria dos dias, não havia comida em casa, e, para seu crédito, ES usou uma parte de suas economias para ajudar a família naquela época, mas nunca de graça. No entanto, naquele momento, sem essa ajuda, provavelmente teríamos passado fome. Ele comprava mantimentos e itens alimentícios e também emprestava algum dinheiro a meu pai. Todas essas despesas eram sempre reembolsadas a cada poucas semanas, quando meu pai recebia algum dinheiro, porque a assistência recebida de AS eram empréstimos, e você sempre paga suas dívidas. Em segundo lugar, porque meu pai não esperava que a AS, que também estava passando por dificuldades e tentando se acertar, cuidasse da família. As coisas continuaram assim até 2018, quando houve um ressurgimento no mercado imobiliário em meu país. Meu pai finalmente conseguiu vender as 2 propriedades por um valor aproximado de 6 dígitos baixos ou S-cifrão. Esse influxo de dinheiro nos tirou do vermelho e nos colocou em uma posição mais confortável. Após a venda, a primeira grande compra de meu pai foi um carro, porque tínhamos vendido ambos os nossos carros durante aqueles anos difíceis. Não havia muitas pessoas que nos ajudaram durante aquele período, então, como forma de mostrar gratidão, meu pai deu a S um cheque no valor de cerca de $5 a $6.000. Agora é aqui que o comportamento mimado começou. ES sabia quanto as 2 propriedades foram vendidas, então, pouco depois de meu pai comprar o carro, ES foi até ele com uma lista detalhada informando que ele havia decidido voltar ao setor agrícola. Ele queria começar outra plantação de abacaxis, mas não apenas abacaxis, ele também queria cultivar laranjas. Como filho homem, ele havia herdado alguns terrenos na vila após a morte de seu pai. Ele planejava usar essa terra para o negócio.
Nesse momento, já haviam se passado quase uma década desde que ele fugiu da vila, e a maior parte da pressão e das ameaças haviam diminuído, então ele se sentia seguro em retornar e, além disso, ele não iria realmente morar lá, já que ele ainda tinha seu emprego na cidade. Ele apenas queria montar o negócio e fazer com que sua mãe o administrasse para ele. Ele já havia discutido seus planos com sua mãe, e ela estava animada com a ideia. E então ele entregou a meu pai uma lista de tudo o que precisava para começar e que ele precisava de um capital inicial de cerca de $29.400 para começar. Meu pai ficou atônito. Ele perguntou a ES se ele percebia o quanto estava pedindo. Meu pai disse que, se ele tivesse economizado uma fração desse dinheiro por conta própria, talvez ele estivesse disposto a ver o que poderia fazer, mas ele esperava que meu pai pagasse por tudo, o que não estava bem, pois meus outros 4 irmãos mais novos estavam em internatos, o que era meio caro, e meu pai também estava fazendo planos para a faculdade deles, então ele não estava em posição de simplesmente dar quase $30.000 assim, do nada. Isso irritou a ES, então ele pediu a meu pai para emprestar o dinheiro para ele, mas novamente meu pai se recusou a fazer isso porque não havia garantia de que ele poderia recuperar aquele dinheiro em um ano com um negócio iniciante. Meu pai ofereceu a ele 10% a $3.000, do que ele pediu de graça, para tentar ajudá-lo, mas isso não foi suficiente para ele. Eu não consigo esquecer a declaração que ele fez quando meu pai disse não, nem consigo esquecer seu tom. Ele disse, e então você diz que não vai me dar esse dinheiro? Ok, sem problemas. E então ele saiu furioso. Isso aconteceu em uma terça-feira, e no sábado, sua mãe veio para nossa casa sem avisar, vinda da vila. Nem ela nem a ES tinham informado meus pais que ela viria. As coisas que ela disse naquele dia, ela soltou todo o ressentimento que tinha por ele. Antes disso, ele sempre a via como uma irmã que nunca teve e a tratava como tal. Nós havíamos acabado de almoçar naquela tarde quando a ES foi buscá-la de onde quer que a tenham deixado. Ela começou a desabafar. Começou dizendo que o que ele estava fazendo era errado. Já se passaram alguns anos, mas vou tentar lembrar as palavras dela da melhor forma possível. Como você pode tratar a ES assim? Isso é justo? Você vendeu as propriedades por centenas de milhares de dólares, a convertidos da moeda local, então o que são $29.000? Você se esqueceu de como a ES te apoiou quando você estava passando dificuldades? Você se esqueceu de como ele gastava seu salário em você e em seus filhos todos os meses, e agora você nem pode ajudá-lo com essa coisinha, mesmo tendo dinheiro? Ela disse tudo isso na frente de meu pai, minha mãe, eu, ES e meus irmãos mais novos. Minha mãe mandou meus irmãos para seus quartos porque não era um ambiente adequado para crianças. Não consigo lembrar de tudo o que ela disse, mas lembro dessa parte. Você também se esqueceu das inúmeras vezes em que eu costumava dar banho e limpar sua mãe? Minha avó tinha demência nos últimos anos de sua vida, e, diferentemente dos países ocidentais, onde o governo tem uma rede de segurança e pode ajudar a cuidar dessas pessoas, em meu país, as famílias é que se responsabilizam por elas. Então, naturalmente, a família, incluindo minha mãe, cuidava de minha avó quando ela estava doente. Mas eu não pude evitar ficar chateado ao ouvir essas palavras. A discussão continuou por mais algum tempo. Minha mãe tentou explicar a situação, mas não estava ouvindo. Ela estava muito zangada e só queria fazer meu pai se sentir culpado. No final, ela saiu furiosa. Desde então, não ouvimos falar deles e não tivemos mais contato. Isso aconteceu em 2018. Atualmente, ainda não tivemos notícias deles. Em retrospecto, posso entender a frustração de ES, mas isso não justifica seu comportamento mimado e suas expectativas irrealistas. A vida é difícil e nem sempre podemos obter o que queremos. Meu pai fez muito por ES, e ele tinha o direito de decidir como gastar o dinheiro que ele ganhou com tanto esforço. Essa é a história da mãe mimada e do filho mimado que pediram $29.000 ao meu pai. Espero que tenha sido interessante ler. Obrigado por ter paciência comigo e por ler até o fim. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.